Você sabia que você pode começar a ganhar dinheiro todos os dias vendendo churros? Isso mesmo, e com menos de R$ 60 de investimento. Se você parar para pensar hoje, o que você compra com R$ 60? Talvez uma pizza? Talvez um lanche? Ou, quem sabe, a sua liberdade financeira? O seu próprio negócio? E é sobre isso que eu quero aqui falar nesse vídeo. Eu elaborei uma aula completa, onde eu vou começar do zero e vou te entregar tudo o que você precisa. Investimento, aonde comprar, possibilidade de lucro de venda e ainda uma dica bônus, uma dica de ouro, que pode fazer você vender 10, 20 vezes mais do que geralmente você venderia se você não ajustasse esses detalhes. Então, se você quer saber como você pode começar o seu próprio negócio com menos de R$ 60, fica comigo até o final desse vídeo. Começando então a nossa aula. Churros, a ideia de negócio que todo mundo ama. Primeira pergunta, por que investir em churros? E a resposta é, porque o churros reúne tudo o que um bom negócio precisa. Público amplo, custo baixo e alta margem. Olha só, todo mundo gosta de churros, seja criança, adulto, idoso. Seja classe A, B, C. Esteja frio, esteja calor, todo mundo gosta, todo mundo compra. Além disso, você consegue também fazer churros de diversos formatos, trazer exclusividade. Você não precisa fazer os churros naquele modelo tradicional. Você pode inovar, trazendo tipos de churros diferentes, porque esse negócio te possibilita variedade de formatos. Além disso, você não precisa de 5 mil, 10 mil, 20 mil reais de investimento. Você pode começar, tá? Uma produção baixa a partir de R$60. R$60, um investimento barato que você já pode começar seu próprio negócio. Além disso, você não precisa ter um curso de culinária, não precisa fazer treinamentos, não precisa ficar meses, anos estudando para preparar. Você tem na internet diversas receitas, diversos vídeos que vão ensinar como produzir a massa, os recheios e assim por diante. Sem contar que se você é aquela pessoa tímida, que não consegue vender porta a porta ou na rua, você pode pegar e ter um ponto e nesse ponto você vai ter a venda por impulso, que é aquela venda onde a pessoa é atraída pelo produto, pelo cheiro, ou pela fila, ou pelas pessoas, ou pela imagem que você, no caso, vai fazer do churros. Então, por que investir? Aqui você tem cinco ótimos motivos que fazem desse produto uma oportunidade real para você começar a empreender. Primeiro, todo mundo gosta. Segundo, variedade de formatos. Terceiro, investimento barato. Quarto, fácil de preparar. E quinto, venda por impulso, tá? E a pergunta que vem agora é, como começar? Aqui eu vou trazer para você 4 passos iniciais para você começar a vender churros. Primeiro você precisa adquirir uma máquina de churros, tá? Seja ela uma máquina caseira ou seja ela já um kit industrial. Você precisa de uma máquina para começar, para fazer o formato dos churros, tá? Além disso, você precisa também de ingredientes. Porém, são ingredientes básicos que talvez você tenha aí na sua casa. Como, por exemplo, água, farinha de trigo, manteiga, açúcar, sal, óleo, enfim. Coisas que todo mundo tem em casa. Terceiro, você precisa treinar em casa. Então você precisa produzir para que a sua família e os seus amigos possam avaliar o produto, os churros, e aí, te dando os feedbacks, você vai ajustando o sabor, o açúcar, a textura e tudo mais. E além disso,
O quarto passo, você precisa escolher um ponto de venda. Se você optar em ter um negócio num local físico, você precisa escolher um ponto de venda, seja numa praça, na porta de uma escola, em feiras livres e assim por diante, tá? Quais são os investimentos? Então vamos lá, investimentos. Quanto custa começar em 2026? Então aqui eu separei duas formas, tá? Eu separei a opção econômica, que é o investimento baixo, e eu separei também a opção estruturada, que já é o investimento médio. Não é um investimento alto, é um investimento médio. Então aqui no investimento baixo, você consegue comprar, tá, uma máquina manual simples, que ela vai produzir formatos fino, grosso e com um bico de recheio já incluso. Então você tem aqui o anúncio, tá, do Mercado Livre. Inclusive, todos os links eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo na descrição. É só você entrar lá que você pode consultar direto no Mercado Livre. É claro que dependendo do tempo que você está vendo esse vídeo, pode ser que os valores já estejam outros. Mas você pode pesquisar também no Mercado Livre e encontrar a melhor opção. Além do Mercado Livre, Shopee, enfim, tá? Aí fica ao seu critério, tá bom? Mas ó, no dia de hoje que eu estou fazendo esse vídeo, o investimento baixo, com uma máquina manual simples, que te possibilita fazer 2 formatos de churros e ainda vem o bico de recheio, você vai pagar R$ 23,50, tá bom? Tá aqui o anúncio, ó, R$ 23,50. E você vai precisar também de embalagem. E tá aqui a embalagem. Aqui a gente tem 100 embalagem, tá? Por R$ 28,17. Então, R$ 28,17 para 100 embalagem. No investimento total, você tem aqui, então, R$ 51,67 para você começar o seu próprio negócio no investimento baixo. Por isso que eu falei, com menos de R$ 60. Agora, se você já quer uma opção mais estruturada, aí você tem também um kit maceira mais doceira de alumínio de 2 litros, tá? Aqui está o anúncio, são R$ 604,22, tá? Que você precisa para poder estar adquirindo essa maceira e também essa doceira para fazer a inserção do recheio nos churros, tá? O preço da embalagem mantém o mesmo, então R$ 28,17, num investimento total de R$ 632,39. Aqui, pessoal, eu não coloquei o custo dos ingredientes para não ficar muito longo, mas você pode pesquisar na internet, você pode pesquisar nos mercados, independente também, tá, do dia ou até mesmo em supermercados diferentes, pode ser que esse custo seja menor, tá? Então aqui, ó, com base nas pesquisas que eu fiz, vou deixar aqui embaixo também o link dessa pesquisa e desse site que informa, o custo de ingrediente por unidade vai de R$ 2 a R$ 3. Tá? E aqui, é claro, a gente está falando dos ingredientes básicos que você precisa. Então, esse aqui é o custo para você começar o seu negócio de churros em 2026. Vamos lá, custo real por unidade. Antes de calcular o lucro, é essencial você entender quanto custa produzir cada churros, com ingredientes simples e embalagem acessíveis, tá? O custo é muito baixo. E isso é a base da alta margem desse negócio. Então assim, ó, um custo básico que aqui a gente fez, numa média, entre o mínimo e o máximo, é de R$ 2 a R$ 3 por unidade de churros, tá? De ingrediente. Então, vamos colocar aqui o meio, R$ 2,50, tá? Você vai ter também o custo da embalagem, que é 28 centavos por embalagem, tá? Para poder arredondar, para as pessoas não falar, ah, mas aqui na minha cidade está mais caro, ah, o açúcar aqui subiu, ah, a farinha, ah, o óleo. O que eu fiz? Ao invés de eu trabalhar com o mínimo e o máximo, que seria R$ 2 o mínimo e o máximo 3, eu arredondei o custo total já para R$ 4. Tá? Então vamos supor que a cada um churros produzido, o custo médio é de R$ 4. Porém, nas pesquisas que eu fiz, não encontrei nenhuma informação que informe que esse aqui é o custo por unidade. Sempre abaixo. No máximo 3, 3,20, 3,30.
por unidade. Aqui então eu arredondei para depois ficar mais fácil para a gente entender. Então vamos supor que você gaste, tá, R$4 para produzir um churros. E aí então a gente agora tem o lucro por unidade. E aqui eu fiz 3 cenários de venda, tá? Por quê? Porque são cenários que, dependendo da região e o local, vão se adequar. Então, por exemplo, existem locais que vai vender um churros a R$8. Existem locais que vai vender um churros a R$12. E existem lugares que vão vender um churro a R$20. E aí você está falando, mas não existe isso. Existe. Eu moro numa cidade, interior do estado de São Paulo, que tem 8.000 habitantes. E aqui a gente tem um evento no meio do ano, que é a festa de São João Batista, que é o padroeiro da cidade. E aqui vem pessoas de fora da cidade vender churros. E os churros aqui é R$20, tá? R$20. Além disso, já fui em outros lugares, já fui em eventos onde é R$15. Então, assim, não é uma coisa muito distante, se você está colocando isso como empecilho, tá? Você pode vender a 8, tá? Então aqui eu fiz 3 cenários. Você vendendo a 8, você vendendo a 12 e você vendendo a R$20. Então, se você vender a R$8, a sua margem de lucro é de 50%. Se você vender a R$12, a sua margem de lucro é 66%. Se você vender a R$20, a sua margem de lucro é 80%. Olha só, o quanto esse negócio pode ser lucrativo. E aí você está falando, mas aqui na minha cidade tem gente que vende a 10, tem gente que vende a 5. Aí entra a variedade de formatos. Inova, cria exclusividade, faz diferente, que você consegue. Inventa sabores, recheios diferenciados, modelos de desenhos de churros diferenciados. Aí entra a sua criatividade. Entenda, isso aqui é o seu negócio. Inova do seu jeito. E aí você consegue colocar preço. Você consegue precificar o produto da forma que você quiser. E isso faz com que você aumente a sua margem. Um produto que você tenha 50%, 66%, 80% de lucro, é um ótimo negócio. É um ótimo negócio, principalmente para um investimento baixo, que é R$60. Além disso, fiz também uma simulação de retorno de investimento diário. Então vamos lá, colocando aqui, é claro, de acordo com o investimento que eu fiz e de acordo com os cenários, tá? Então vamos lá, ó. Investimento baixo, que eu fiz a simulação de R$ 51,67. Você precisa vender 13 churros para pagar o investimento. Se você vender os churros a R$ 8. Ou você precisa vender 7 churros para pagar o investimento a R$ 12. Olha só, vamos supor que você vai então começar com uma estrutura já melhor. E aí então você vai investir no investimento médio, R$ 632. A gente está falando de 158 churros vendidos a R$ 8 para pagar o investimento. Ou 80 churros vendidos a R$ 12 para pagar o investimento. Ou 40 churros vendidos a R$ 20 para pagar o investimento. Fala para mim, que negócio que você tem em mente que você pode investir tão pouco e em tão pouco tempo ou pouca unidade de venda você consegue pagar o investimento? Geralmente, os lojistas, quem tem loja de roupa, de sapato, quem começa uma mercearia ou um bar, começa de fato a ter lucro, a pagar o investimento depois de meses ou até mesmo anos. Tem gente que leva 3, 4 anos para poder pagar o investimento. Aqui a gente está falando de unidades. A gente está falando de 13 unidades, 7 unidades, 158 unidades, 80 unidades, 40 unidades. Dependendo aonde você for, você consegue fazer isso aqui numa semana, ou até mesmo em 3 dias, enfim. E além disso, eu também fiz uma simulação, tá? De 30 dias vendendo 30 unidades de churros por dia.
Então vamos supor que você pegou e vendeu 30 churros por dia. Em um dia, vendendo a R$8, você fez R$120. R$120 de lucro, tá? Se você vender 30 churros no dia a R$8, 120. Se você vender 30 churros no dia a R$12, você fez 240. R$240 no dia. Se você pegar e vender 30 churros a R$20, a gente está falando de 480. R$480. A R$20 vendendo 30 churros. E aí, é claro, você pode fazer um cálculo. Eu fiz aqui, ó, de 30 dias, ok? Vendendo 30 churros por dia a R$12. A gente está falando de 7.200 por mês. 7.200 por mês. Aí você fala, poxa, Éricles, mas vender 30 churros por dia? Meu amigo, a minha cidade aqui é pequena. É 8.000 habitantes. Mas imagina que você more também numa cidade menor, que tenha 5.000, 3.000 habitantes, ou até mais, 50, 100, 300 mil habitantes. Coloca isso. É quanto por cento da população da sua cidade? 30 pessoas? 30 churros? Não é nada, é 0,00000%. Ou seja, dependendo, você consegue vender aí para cada pessoa 2, 3 churros. Então, se você quiser fazer esse negócio, isso aqui é um negócio para você começar até mesmo no delivery, começa em casa com o Facebook, Marketplace, WhatsApp, grupo de negócio da cidade, troca e venda. Você nem precisa ir para a rua, você só vai anunciando e faz a entrega. Ah, entrega a partir de 3 unidades, entrega a partir de 2 unidades. Pronto! 10 pessoas que compre 3, você já fez 30 churros de venda no dia. Se você vender a 8, você está falando de R$120. Se você vender a 12, R$240. Se você vender a 20, R$480. E aí? Vale a pena? Te ajudaria? Tenho certeza que sim, né? Bom, aí vem a pergunta. Onde vender então? E aí você tem aqui alguns pontos que eu separei. Você pode vender na porta de escolas. Então a galera, a molecada gosta bastante, então você pode explorar isso, tá? Além disso, mães e pais vão buscar, que também podem. Um horário bom ali pode ser a partezinha da tarde, a saída da galera depois das 4h30, 5 horas, tá? Além disso, você pode vender também em praças e parques. Você pode ter um ponto fixo, um trailer fixo, ou uma mesinha mesmo. Você monta uma mesinha de madeira ali e começa. Já leva as massas feitas de casa, você só frita no tacho ali e pronto. Ou feiras livres de final de semana, principalmente em cidade pequena, tem bastante feira de hortifruti e artesanato, e você pode vender. Além disso, no centro da cidade. Então, geralmente, à noite, o pessoal se reúne para festejar, para assistir um show, para comer um lanche, para dar uma volta na praça, enfim. Você pode começar também o seu próprio negócio no centro da cidade. Ou você pode optar pelo delivery. E aí você pode começar pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Marketplace. Você pode criar um grupo, colocar as pessoas, seus amigos, e começar também, tá, online. Não num ponto físico, tá bom? E aqui vem então o segredo para fechar essa aula com nível 10. Vamos colocar lá. O segredo é o seguinte: tudo que você for fazer, coloca amor e sempre Deus na frente, tá? Se você fizer esse negócio, o segredo aqui é o diferencial. Então, quais são os tipos de diferenciais que você pode colocar nesse tipo de produto? Recheio, tá? Geralmente o pessoal usa o básico. Doce de leite, brigadeiro. Doce de leite, brigadeiro. Então, inova, tá? Chocolate meio amargo, Nutella, leite ninho, M&M's. Inventa. Mousse não sei das quantas, maracujá, inova. Ah, mas ninguém vai gostar. Se você não inovar, você não vai saber. Além disso, formato.
churros pequeno, churros médio, churros grande, cada um valor diferente, recheio daqui, recheio dali, e inova. Além disso, a apresentação. Eu cansei de ver pessoal divulgando churros na internet e aquela embalagem gordurenta, cheia de óleo. Inova. Faz imagens bonitas. Pelo amor de Deus, não vai usar inteligência artificial, porque aí fica muito feio. Se for usar, só para dar um retoque. Mas não coloca texto na inteligência artificial, não coloca muito efeito, porque senão perde a intenção de fato, que é mostrar o produto como é. Porque às vezes a pessoa compra lá achando que é aquilo que a imagem está mostrando e chega a outra coisa. Então, use fotos reais. Diferencie, use um fundo bacana, entendeu? Use embalagens bonitas, nem que você precise investir um pouco mais. Mas vale a pena, porque será o diferencial do seu negócio. E isso faz vender, tá? Às vezes uma embalagem, às vezes um sabor diferente. Nossa, amigo, eu tava em casa, a mulher comprou uns churros lá da praça. Rapaz, nunca tinha experimentado churros de Nutella. Nossa, que negócio gostoso. Bom demais. Ou, nossa, rapaz, fui na casa do fulano, eu vi lá que ele comeu uns churros, eu vi embalagem. Nossa, eu gostei. É tão bonito, é limpo, é higiênico. Pronto, é o diferencial, o segredo, é recheio e apresentação, que muitas pessoas falham. Não tá nem aí, não tá preocupado, interessado em fazer inovações. É só fazer o básico funciona, tá? Mas se você quer aumentar, quer escalar, você precisa ter um diferencial, você precisa ser exclusivo. E aí entra a sua criatividade. Recheios diferentes, apresentação diferenciada, atendimento. Isso é muito importante. Tem gente que não compra só pelo produto, mas também pelo atendimento. E isso é o segredo para você escalar nesse negócio, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas aqui eu consegui trazer para você tudo o que você precisa saber sobre esse negócio. Espero que você tenha ficado até o final. Se você ficou, comenta aqui embaixo qual é a cidade e o estado que você mora, para a gente saber até onde esse vídeo alcança, tá bom? Eu agradeço você por ficar até o final desse vídeo. Espero te encontrar no nosso próximo vídeo aqui no nosso canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo, com uma amiga que está desempregado ou que quer começar o seu próprio negócio e está sem ideias. Espero ter ajudado. Fiquem com Deus, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Fui!